Você não chegou aqui por acaso. Há uma verdade oculta sendo revelada neste exato momento, e se você está assistindo, é porque faz parte disso. Alguém está prestes a expor uma conspiração que te envolveu, e você vai sentir na pele cada camada dessa revelação. Mas antes de continuar, eu preciso que você entenda algo muito sério. Esse vídeo não é entretenimento, é um portal. Cada palavra aqui carrega uma frequência que ativa memórias, desperta o discernimento e coloca luz onde antes havia apenas dúvida. Você está prestes a assistir uma virada de narrativa tão profunda que pode literalmente mudar sua forma de se ver no mundo. Agora é o momento de agir. Se você sente no coração que essa mensagem é para você, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. Esse 77 não é só um número, é o seu sinal ao universo. É você dizendo, eu aceito a verdade, eu reclamo o que é meu. Sinta a mudança no campo, sinta a vibração elevando. Declare, agora. Eu estou falando com você, que leu esse texto com o coração acelerado, sentindo que algo estava te chamando. Não ignore esse arrepio. Não pense, depois eu comento. Comente 77 agora. Porque enquanto você hesita, o universo está se movendo. A revelação começou. E o seu nome está vibrando dentro dela. Tudo começou com o silêncio. Não o tipo de silêncio confortável ou pacífico, mas aquele carregado de tensão, o prelúdio sombrio de algo grandioso prestes a acontecer. Você já sentia que algo estava fora de lugar, como se o ar estivesse mais denso, como se os olhares demorassem um segundo a mais do que o normal. Pequenas mudanças nos comportamentos, sorrisos que antes eram espontâneos, agora pareciam forçados. A atmosfera ao seu redor começou a se transformar lentamente, como um céu que escurece antes do temporal, e você estava ali, no centro, observando a movimentação de nuvens que pareciam conspirar contra sua paz. O mais assustador é que a tempestade não surgiu com trovões repentinos, mas com sussurros, comentários vagos, meias-verdades, perguntas carregadas de insinuação. Não era apenas uma tentativa de desestabilizar sua imagem. Era uma operação coordenada, sutil e meticulosa. A cada novo dia, pequenos pedaços da sua reputação eram corroídos por mãos invisíveis, enquanto você tentava entender de onde vinha aquele vendaval. Era como se estivessem preparando o terreno para algo maior, algo que exigiria tempo, paciência e uma precisão cirúrgica. O seu nome estava sendo cuidadosamente reposicionado, não como o que era, mas como o que eles queriam que fosse. E mesmo diante disso tudo, você manteve-se em silêncio, mas não por fraqueza. Pelo contrário. Seu silêncio era estratégico, o olhar atento de quem sabe que o verdadeiro poder não está na reação imediata, mas na capacidade de observar. Enquanto a tempestade se formava, você aprendeu a reconhecer o padrão das nuvens, a direção dos ventos, os sorrisos falsos, as alianças frágeis. Estava diante do nascimento de uma conspiração e, embora ainda não soubesse a extensão da trama, já intuía que aquilo não era apenas um ataque, era uma guerra disfarçada de mal-entendidos. Por trás de todo o caos calculado, há sempre uma mente operando nas sombras. Alguém que não age por impulso, mas por engenharia. Esse era o arquiteto. Um indivíduo que não apenas manipulava os outros, mas construía realidades alternativas com a frieza de um estrategista militar. Ele não precisava levantar a voz, pois suas palavras agiam como veneno sutil, penetrando lentamente nas mentes alheias. Seu talento não era apenas mentir, era fazer com que os outros acreditassem que haviam chegado à mentira por conta própria. Cada pessoa ao seu redor era uma peça num tabuleiro que ele considerava seu. Ele enxergou em você algo que poucos percebem, poder autêntico, e isso o aterrorizou. Porque quem vive de máscaras teme profundamente quem não precisa usar nenhuma.
A sua presença, a sua transparência, sua clareza de identidade eram como um espelho que refletia a falsidade dele. E como qualquer criatura das sombras, ele reagiu com destruição. Mas ao contrário dos ataques diretos, ele preferia a demolição silenciosa. Infiltrava dúvidas, rearranjava histórias, mexia com a percepção coletiva. Sua arma era a narrativa. E seu plano era transformar você no vilão da história que ele mesmo inventava. Sua genialidade, porém, era sua maior maldição. Ele se tornou tão obcecado em te desfigurar publicamente que não percebeu o quanto estava se expondo no processo. A complexidade de suas manipulações começou a exigir mais esforço, mais mentiras, mais gente envolvida. A cada mentira adicionada à teia, mais frágil ela se tornava. Mas naquele início, ele ainda acreditava estar no controle. Ainda achava que você estava jogando o jogo dele. Mal sabia ele que o verdadeiro perigo para manipuladores não é o confronto direto, mas o silêncio de quem enxerga a armadilha e escolhe não pisar nela. Ainda. Se o que você ouviu até aqui acendeu algo dentro de você, se essa mensagem tocou sua alma, mesmo que em silêncio, então clique agora no botão Valeu aqui embaixo. Envie os $100 ou qualquer valor que sentir no seu coração como um gesto de gratidão por essa energia que está te atravessando. Não é apenas uma doação, é uma afirmação espiritual. É você dizendo ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu honro. Essa troca é poderosa. E o que você envia com verdade volta com multiplicação. Você foi escolhido não por ser fraco, mas justamente por ser forte demais. A autenticidade incomoda. Ela desnuda, desafia, revela. E no meio de um ambiente construído sobre vaidades, mentiras e jogos de poder, alguém que é inteiro se torna automaticamente uma ameaça. Você não precisava competir, não precisava manipular, não precisava agradar. Sua simples existência contrariava todas as regras não escritas daquele sistema. E para eles, isso era inaceitável. Porque seu brilho não vinha de algo adquirido, vinha de dentro. E esse tipo de luz revela as sombras que muitos preferem manter escondidas. Eles tentaram rotular você de todas as formas. Arrogante, frio, interesseiro. Tentaram moldar sua imagem de acordo com a narrativa que melhor servia aos objetivos deles. E cada qualidade sua se tornou uma distorção na boca de quem já tinha decidido que você precisava ser diminuído. Sua generosidade virou manipulação. Sua confiança virou prepotência. Sua lealdade virou ingenuidade. Era um jogo cruel, onde você era o protagonista de uma história escrita por pessoas que jamais entenderiam sua verdade. Eles não estavam tentando entender quem você era, estavam tentando destruir o que você representava. O mais irônico é que, quanto mais te atacavam, mais você crescia. Não externamente, mas internamente. Cada tentativa de te derrubar era, sem querer, um treinamento emocional. Eles estavam moldando não sua imagem, mas sua resiliência. E sem perceber, estavam criando o que mais temiam, alguém impossível de manipular. O alvo que eles achavam vulnerável se tornou um espelho que refletia todas as intenções ocultas, todas as máscaras, todas as fragilidades do sistema. Você era a rachadura na fachada que eles tanto se esforçavam para manter intacta. Não foi um ataque impulsivo. Foi uma engenharia psicológica. Eles estudaram você. Mapearam suas conexões, seus padrões, suas zonas de conforto. Não porque admiravam você, mas porque precisavam desmontar você de dentro para fora. A construção da sua queda foi feita como se monta uma armadilha para uma presa inteligente, com paciência. Eles começaram pelas bordas, distorcendo pequenas verdades, sugerindo interpretações maliciosas de comportamentos inocentes. A força do plano não estava na mentira óbvia, mas na mentira plausível, aquela que beira a verdade, mas com veneno escondido.
criaram uma rede de eco. Um ciclo onde as mesmas histórias eram repetidas por diferentes vozes, como se a repetição validasse a mentira. Pessoas que sequer te conheciam começaram a falar como se fossem especialistas sobre você. Detalhes íntimos viraram moedas de troca nas mãos de gente que só queria pertencer à conspiração. A sua história foi sendo reescrita em tempo real, em sussurros, mensagens privadas, grupos secretos. E tudo era feito com um único propósito: isolar você. Porque quem está isolado perde força, e quem perde força deixa de ser ameaça. Mas o que eles não previram foi a sua consciência. Você percebeu, sentiu, conectou os pontos, e mesmo assim não reagiu como esperavam. Não partiu para o confronto direto, não caiu na armadilha emocional. Você recuou estrategicamente, como quem entende que guerras não se vencem com gritos, mas com observação e precisão. A anatomia do ataque foi desvendada, e o que era para ser sua queda virou o começo do colapso deles. Porque quanto mais mentem, mais precisam sustentar o teatro, e ninguém sustenta uma farsa para sempre. Inveja não é admiração corrompida, é dor não curada. E alguém ali, bem próximo do centro da trama, carregava essa dor como combustível. Não era apenas sobre você ter algo que essa pessoa queria. Era sobre o fato de que você existia sem pedir permissão, enquanto ela se escondia atrás de máscaras. A sua liberdade era um lembrete constante da prisão emocional em que ela vivia. Cada conquista sua era como um espelho do que ela jamais teria. Não porque era impossível, mas porque ela nunca teve coragem de ser autêntica como você. Essa pessoa se tornou a maior propagadora das mentiras. Ela pegava o que o mestre das marionetes sussurrava e transformava em grito. Adicionava detalhes, dramatizava situações, criava reações que nunca existiram. Tudo com uma intensidade emocional que convencia até os mais céticos. Sua inveja era tão intensa que beirava o delírio. Ela não precisava de provas, precisava apenas de plateia. Era como se cada pessoa que acreditava em suas histórias alimentasse o vazio que ela carregava. Quanto mais dor ela causava em você, mais alívio temporário sentia em si mesma. Mas o ciclo era vicioso, porque a inveja não se sacia, ela se amplifica. E à medida que você permanecia firme, ela se desesperava. Cada tentativa frustrada de te ver quebrar se transformava em mais raiva, mais esforço, mais exposição. Ela não percebeu que, ao tentar destruir você publicamente, estava destruindo a própria credibilidade. A dor que ela queria transferir para você voltou em dobro. E o que era para ser a sua humilhação se tornou o retrato perfeito daquilo que ela mais temia: ser vista como realmente era. Uma alma corroída pela própria incapacidade de aceitar quem é. Mentiras são como peças de dominó dispostas em linha, aparentemente estáveis, mas vulneráveis ao menor toque de verdade. Quando você recuou e deixou de reagir conforme o script que haviam escrito para você, algo mudou no tabuleiro. As reações esperadas não vinham. A narrativa começou a parecer exagerada. As versões começaram a se contradizer. E o mais importante, as pessoas começaram a perceber. Aquele ar de certeza absoluta dos acusadores deu lugar à defensiva. A confiança deles foi se transformando em urgência, como se cada nova mentira fosse um remendo em uma estrutura prestes a desabar. O efeito dominó começou sutilmente, com um comentário que não se encaixava, com uma história que se desdobrava diferente dependendo de quem contava. Bastou uma pequena dúvida surgir no olhar de alguém para que o castelo de areia começasse a ruir. Porque quando a verdade começa a encontrar pequenas brechas para emergir, ela não para. E quanto mais os conspiradores tentavam manter o controle da narrativa, mais eles se expunham. As mentiras começaram a se sobrepor.
Os erros de continuidade se acumularam, e o peso de sustentar tantas versões diferentes começou a colapsar sobre eles mesmos. Você, enquanto isso, permaneceu imóvel no centro do furacão, observando. Sua postura tranquila contrastava violentamente com o desespero de quem precisava convencer o mundo de algo que nem eles mesmos conseguiam mais sustentar. O efeito dominó era inevitável, porque a mentira exige esforço contínuo, enquanto a verdade se sustenta sozinha. O teatro começou a se esvaziar, os aplausos cessaram e os atores se confundiram no próprio enredo. A ilusão perdeu o encanto. E no vazio deixado pelas máscaras que caíam, surgia, aos poucos, a imagem verdadeira da trama que haviam orquestrado contra você. No meio desse enredo complexo, havia uma peça fundamental: o cúmplice cego. Alguém que, motivado por inveja, ressentimento ou carência de pertencimento, se jogou de cabeça no plano sem perceber que era apenas uma marionete nas mãos do verdadeiro manipulador. Essa pessoa foi o megafone da campanha contra você. Repetia com fervor cada frase sussurrada pelo mentor da conspiração. Mas, diferentemente do arquiteto, ela não tinha estratégia, tinha emoção. Era movida pelo impulso, pela necessidade de se sentir importante, de pertencer a algo maior que si mesma. Essa pessoa não sabia que estava sendo usada. Achava que fazia parte de um propósito nobre, de uma cruzada justa. Acreditava que estava lutando contra um vilão, quando na verdade era apenas a arma nas mãos de quem não queria se sujar diretamente. E quanto mais envolvida ela se tornava, mais perdia a capacidade de enxergar o quadro geral. Seus ataques contra você começaram a ultrapassar o limite do razoável. Tornaram-se obsessivos, frequentes, irracionais. Ela não percebia que estava cavando o próprio buraco, pois quanto mais espalhava ódio, mais isolada se tornava. Mas o pior ainda estava por vir. Quando as coisas começaram a desmoronar, ela foi a primeira a ser abandonada. O mestre da manipulação se afastou, lavou as mãos, cortou os laços. Aquela que foi a voz mais ativa se viu sozinha, carregando toda a culpa pública, sem ter, de fato, controlado nada. E foi nesse momento que a ficha caiu. Ela havia sido descartada. Toda a paixão que investiu na destruição de alguém virou cinzas. Ela se tornou o retrato perfeito de quem é facilmente usado por não saber quem realmente é. E agora restava apenas a dor de ter servido como peão em um jogo que jamais foi seu. Há quem ataque, há quem defenda e há quem se esconda. Entre todos os envolvidos, talvez o mais frustrante tenha sido aquele que viu tudo, soube de tudo, e mesmo assim escolheu o silêncio. Essa pessoa não era ignorante. Pelo contrário, tinha informações privilegiadas, sabia das mentiras, reconhecia as distorções e entendia o que estava acontecendo. Mas diante da possibilidade de se posicionar e enfrentar os riscos, escolheu se proteger. Fez da neutralidade uma armadura, acreditando que a omissão o manteria a salvo da tempestade. Mas o silêncio também tem consequências. Ao permanecer calado, essa pessoa não apenas permitiu que a injustiça prosperasse, ela a validou. Seu silêncio foi interpretado como aprovação, sua ausência de defesa como confirmação das acusações. Cada vez que se calou diante de uma mentira contada sobre você, estava, mesmo que indiretamente, contribuindo para a sua destruição. E por mais que tentasse se convencer de que estava apenas evitando confusão, no fundo sabia que estava falhando com a própria consciência. Carregava a verdade como um fardo, e esse peso começou a se tornar insuportável. Com o tempo, a culpa foi se transformando em desespero. Cada nova evidência de que a verdade estava prestes a emergir o fazia tremer por dentro. Ele sabia que quando a história viesse à tona, seria visto não como alguém neutro, mas como cúmplice. E esse pavor foi corroendo seu sono, seus relacionamentos, sua imagem interior.
O que antes era uma posição confortável passou a ser um campo minado. E assim, aquele que acreditou que o silêncio o protegeria, começou a entender que em tempos de injustiça, calar é escolher um lado, e esse lado jamais será o da verdade. Eles esperavam sua explosão, precisavam dela. Queriam que você reagisse de forma exagerada, que gritasse, se defendesse desesperadamente, que perdesse o controle, porque era isso que alimentaria o roteiro deles. Mas você não cedeu. Em vez de tentar convencer os cegos, você começou a observar. Com olhos afiados, mente fria e coração protegido, assumiu o papel mais poderoso de todos, o do observador. Você deixou de jogar o jogo deles e passou a decifrá-lo, e isso os desestabilizou por completo. A sua ausência de reação virou um problema. Eles não sabiam mais como te interpretar. Sem seu retorno emocional, suas acusações perderam força. As mentiras começaram a parecer forçadas, os ataques se tornaram repetitivos, as reações do público, mornas. Era como se tivessem perdido o combustível. Enquanto isso, você conectava pontos, revia eventos, descobria alianças ocultas e enxergava com clareza a fragilidade daquela estrutura. Sua presença em silêncio era mais poderosa que 1000 palavras. Sua tranquilidade virou a maior ameaça ao império de farsas que eles haviam erguido. Foi nesse momento que a virada começou a se formar. Eles perceberam que você não era mais uma vítima. Era um espelho. E ninguém gosta do que vê quando encara sua própria podridão. Sua atitude serena revelou as contradições, expôs a insegurança e abriu espaço para a dúvida pública. A narrativa deles, antes firme, começou a desmoronar sob o peso da sua firmeza. Porque quem observa com sabedoria não precisa atacar, basta esperar o erro do inimigo. E nesse jogo, quanto mais você esperava, mais eles tropeçavam. A mentira tem um prazo de validade, e o deles estava prestes a expirar. Começou com pequenas rachaduras, olhares desconfiados entre os cúmplices, tentativas de se isentar de responsabilidade, versões incoerentes sendo contadas por pessoas diferentes. O jogo virou. Aqueles que antes pareciam unidos começaram a desconfiar uns dos outros. A base do império de manipulação era a deslealdade, e agora essa mesma deslealdade estava sendo devolvida em dobro. Os sorrisos entre eles viraram acusações veladas. A confiança evaporou, e a paranoia tomou conta. O colapso interno não foi súbito, mas inevitável. O arquiteto da trama já não conseguia controlar seus peões. O cúmplice, movido por inveja, se revoltava por não ter recebido a recompensa prometida. O silêncio cúmplice já não conseguia mais dormir à noite. A estrutura começou a ruir por dentro, corroída pelas mesmas armas que usaram contra você. Cada mentira exigia uma nova mentira. Cada tentativa de apagar um erro gerava 2 novos. E com o tempo, a teia que parecia indestrutível virou um emaranhado caótico, impossível de sustentar. Você, enquanto isso, assistia tudo com olhos calmos. Não precisava se vingar. O sistema deles estava se autodestruindo. Era como se a justiça do universo estivesse fazendo sua parte, devolvendo cada energia investida contra você em forma de caos interno. E assim, sem precisar tocar em ninguém, você venceu. Não porque os destruiu, mas porque sobreviveu a eles. E agora todos viam. Quem mais falava era quem mais tinha a esconder, e quem mais calava era quem mais tinha a perder. O jogo virou, e você não precisou mover uma peça sequer. Toda estrutura construída sobre mentiras carrega um inimigo interno, a consciência. E foi exatamente isso que explodiu no primeiro dos envolvidos. A pressão tornou-se insuportável. A dissonância entre o que sabia e o que fingia não saber começou a implodir por dentro. Até que, em um momento de desespero ou redenção, essa pessoa que antes escolheu o silêncio resolveu falar. Não por coragem heróica,
mas por pura sobrevivência. A mentira já não servia de abrigo, e a verdade, por mais dolorosa, era a única saída emocional possível. A confissão veio como uma avalanche, sem controle, sem filtros, sem estratégia. A voz que por meses se calou, agora se transformava em um eco ensurdecedor, expondo não apenas o próprio envolvimento, mas o papel de todos os outros. Foi um efeito dominó dentro da conspiração. Cada nova revelação acendia outra chama, outro nome, outro ato sórdido. E com cada verdade revelada, o véu que encobria sua inocência se rasgava diante de todos. O mais impressionante não foi o conteúdo das confissões. Foi o reconhecimento público de que você esteve certo o tempo todo. Mas não houve alívio imediato. A confissão não veio com arrependimento puro. Veio misturada com medo, autopreservação e uma tentativa patética de minimizar os danos próprios. No entanto, isso pouco importava. O pacto de mentira havia sido quebrado. A muralha que sustentava a versão oficial da história desabou com um único estalo. E a partir dali, ninguém mais poderia fingir ignorância. O que era um segredo entre poucos, agora era um escândalo conhecido por muitos. E você, que foi desacreditado, agora era o centro de uma revelação tão poderosa quanto inevitável. A verdade, quando finalmente rompe as barreiras da mentira, não chega como brisa, chega como tempestade. O que começou com uma única confissão rapidamente se transformou em um colapso em cadeia. Cada cúmplice, percebendo que sua participação poderia ser exposta, decidiu correr contra o tempo para contar sua versão da história. Não por remorso, mas por medo. Era uma corrida desesperada para ver quem conseguiria parecer menos culpado. E assim, o efeito cascata se instalou. Os bastidores da conspiração foram escancarados em praça pública. Segredos que estavam trancados em conversas privadas começaram a surgir. Prints, áudios, testemunhos, tudo vindo à tona de forma caótica. Aqueles que antes falavam com arrogância, agora balbuciavam explicações contraditórias. Os espectadores, antes facilmente manipulados, começavam a refazer o caminho, revendo posturas, se perguntando como puderam ser tão facilmente enganados. A verdade, além de libertadora, foi reveladora. Mostrou não apenas quem mentiu, mas quem se calou, quem se omitiu, quem se beneficiou. Todos ficaram expostos diante da luz. Mas o mais poderoso dessa revelação foi o retorno do seu verdadeiro rosto. Aquela imagem que tentaram distorcer, manchar, reconfigurar, agora voltava mais nítida do que nunca. Você não precisava dizer nada. Sua coerência durante o caos, sua postura durante os ataques, sua verdade mantida em silêncio, agora eram reconhecidas como prova viva da sua integridade. A verdade não apenas limpou seu nome, ela desmascarou o sistema inteiro. E com isso, nasceu uma nova percepção sobre você. Uma percepção que não dependia mais de defesas, mas de fatos. E eles, enfim, estavam todos a seu favor. A revelação da verdade não apenas expôs os culpados, ela reorganizou toda a paisagem social à sua volta. As máscaras que caíram deixaram vazios. Os vínculos que antes pareciam fortes se revelaram frágeis. As conexões construídas com base em fofoca e interesse mútuo evaporaram. O caos inicial deu lugar a um silêncio constrangedor, onde todos agora sabiam quem era quem. E nesse novo cenário, você era visto com outros olhos. Não mais como o alvo da dúvida, mas como o sobrevivente da trama. O centro gravitacional havia mudado e girava agora ao redor da sua verdade. Pessoas que antes se calaram começaram a se aproximar. Algumas com arrependimento, outras por puro oportunismo. Mas todas reconhecendo que você havia resistido a algo que poucos conseguiriam suportar. A sua reputação, que tentaram enterrar, ressurgiu não apenas intacta, mas fortalecida. E não foi por um discurso ensaiado ou por uma defesa pública agressiva.
foi pela sua consistência, pelo fato de você nunca ter precisado mudar sua essência para se manter de pé. E isso, mais do que qualquer vingança, era a vitória definitiva. O mais surpreendente, porém, foi a limpeza espiritual e social que essa virada proporcionou. Você não precisava mais gastar energia explicando quem era. A própria realidade agora fazia isso por você. Os falsos foram afastados naturalmente. Os verdadeiros se aproximaram sem precisar de explicações. A nova ordem não foi imposta, foi conquistada. Você não destruiu ninguém, mas tudo se destruiu ao seu redor até que restasse apenas o que era real. E nesse novo ciclo, você renasceu não apenas com a verdade do seu lado, mas com a liberdade de seguir sem mais carregar os escombros da mentira. No fim, não foram palavras agressivas, nem planos mirabolantes, nem alianças políticas que te salvaram. Foi sua autenticidade. Aquela mesma essência que tanto incomodava seus inimigos foi o que sustentou sua alma enquanto tentavam destruí-la. Eles criaram um castelo de areia sobre uma base de ressentimento. Você, por outro lado, construiu uma fortaleza silenciosa, feita de coerência e verdade. E quando a maré virou, foi essa fortaleza que permaneceu em pé, enquanto tudo ao redor desmoronava. A sua vitória foi silenciosa, mas estrondosa. Uma prova viva de que integridade, mesmo em silêncio, é mais poderosa do que qualquer grito falso. Aqueles que te atacaram agora lidam com as consequências dos próprios atos. São perseguidos por suas mentiras, descreditados pelos próprios aliados, consumidos pela culpa ou pelo desespero de manter o pouco que ainda resta da imagem que construíram. Cada tentativa de manipulação voltou com força redobrada, como se o universo tivesse decidido devolver tudo que foi jogado contra você. A justiça, quando não vem dos homens, vem das consequências inevitáveis. E foi isso que aconteceu. O colapso deles foi causado por seus próprios métodos. E você? Você venceu não porque destruiu alguém, mas porque permaneceu inteiro. Não porque gritou mais alto, mas porque se manteve verdadeiro quando tudo ao redor era falso. Sua autenticidade foi a lâmina invisível que cortou todas as teias. A verdade que eles tentaram soterrar agora brilha como um farol. E o mais importante, sua história, aquela que tentaram reescrever, agora pertence novamente a você. Esta não é apenas uma vitória, é uma afirmação definitiva de que ser quem você é, mesmo sob ataque, é a arma mais letal contra qualquer tentativa de manipulação. A sua verdade foi sua vingança, e ela venceu.